Então, assim, agora vai seguir a sequência, né, dos números. Começar pelo número 1 e seguir até terminarem os números e costurando os tecidinhos. O primeiro espaço para preencher é o número 1, tá? Só que no foundation a gente risca de um lado e o tecido vai do outro lado. Então, nós vamos pegar o tecido, ó, eu já corto em tiras mais aproximado do tamanho para ficar mais fácil o manuseio, tá? Tecido da parede, tecido da janelinha. E vou colocar em cima do espaço do número 1. Aí eu viro, vejo se tá no lugar certo, se tem uma margem de costura, tá? E aí vamos costurar em cima do traço. Não precisa costurar muito antes e nem depois, é máximo um pontinho ou dois. E não precisa dar o retrocesso, porque a outra vai passar costura por cima, tá? Outra coisa que não precisa cuidar nessa técnica é o sentido do fio, tá? Agora viramos para esse lado e abrimos a costura, tá? Vira para o outro lado de novo e vamos agora fazer o refilamento, tá? Ó, aqui encheu o espaço do número 1 e o número 2 da janelinha. Então, nós vamos dobrar na linha entre o 2 e o 3, tá? E aí vamos cortar aqui, ó, e deixando uma margem de costura. E vamos fazer isso toda a volta agora, do número 1 e no número 2. Então, dobra na linha e corta. Dobra no risco e corta. É margem de costura de meio centímetro, tá? E mais aqui embaixo. Quanto mais reto vocês cortarem aqui, melhor acerta o próximo passo. Tá? Duas partes estão prontas. Agora nós vamos para o número 3, que é parede de novo. Então, vira, direito com direito, vira e costura em cima da linha. Podem diminuir o número do comprimento do ponto, fazer um ponto menorzinho, porque são peças pequenas. E sempre já limpar, porque dá muito fio. Abre, vira. O número 3 termina aqui, então é nesse aqui que eu tenho que dobrar e cortar. Aqui também. E aqui. Próximo número é o número 4, que é parede também. Então, vamos pegar o azul, direito sobre direito, vira o trabalho e costura na linha. Cortar os fios. Abrir a costura, virar de novo e agora refilar. Aqui, como é o final do quadradinho todo, nem precisa arrumar, isso é melhor deixar para cortar na régua bem certinho. Isso aqui, ó, tá vendo que aqui não ficou nada pra cá? Então, isso aqui é um truque que vocês... que não tem problema se acontecer, porque é só vocês acrescentar de novo o tecido, do mesmo tecido, aí pode até costurar do lado de cá,
passar uma costura. E já preencheu o espaço. Isso não vai aparecer muito depois. A gente fica às vezes com receio, mas não tem problema, tá? Próxima cor, número 5. Número 5 é a porta. Então, vamos para a porta, que eu escolhi o marrom. Direito sobre direito, alinhando bem com os tecidinhos, virar e costurar. Aí, esse processo se repete sempre. Essa técnica, no fim, é muito gostosa de fazer e é bem fácil. Só exige um pouco de concentração pra gente, quando é essas casinhas, e vocês vão ver que tem umas com as janelinhas bem pequenas, com moldurinhas em volta da janela, aí é fácil se enganar. Por isso que é bom botar uma colinha, ou pintar com lápis de cor dentro do molde e deixar o molde do lado. É uma alternativa também. Vou cortar aqui assim. Aqui. Agora aqui o número 6 é parede. Preenchendo o número 6, tecidinho da parede, coloca no lugar, costura. Abrir. Agora falta o número 7, que é o fundo. Então, nós vamos pegar o tecidinho branco, coloca em cima, deixa eu pegar aqui que ele é mais retinho, em cima, vira e costurar na linha. Isso vai fazer com todas as partes do molde. Sempre a mesma coisa, ó, todas as partes começa do número 1, aí tem que ver até que número vai e preencher os espaços, cuidando da colocação das cores. Então agora vamos fazer do telhado. Telhado, vamos ver, começa com a cor do telhadinho. As telhas são assim, viradas. Então, passar uma costurinha, como a peça é grande aqui, e para ficar do jeito certo, nós vamos passar uma costura, mas para dentro do risco, porque depois, quando a gente colocar o tecido de fundo, daí não aparece a costura. É só para ficar mais fácil agora para cortar. Agora é só cortar, deixando uma margem de costura. Agora nós vamos preencher os espaços aqui do lado, que é com o tecido de fundo. Então, pega o tecido de fundo, direito sobre direito, vira o trabalho. Agora, costura bem certinho em cima da linha. Vira, abre a costura e agora refilar. Agora o outro lado.
Antes de costurar, sempre vê se o tecido vai dar e vai fechar o espaço que ele tem que fechar, né? Coloquei o tecido direito sobre direito, vira, costura. Vamos cortar esse excesso aqui. Abre a costura e refilar. Agora a parte de cima. Direito sobre direito. Virar. O processo é sempre o mesmo, seguindo a sequência dos números. Vira para colocar tecido, vira para costurar, vira para abrir costura. E deu. As 3 partes prontas, agora nós vamos refilar para poder emendar uma na outra, para montar a casinha. Nós vamos agora passar todas elas a ferro e vamos cortar o excesso. Agora nós vamos passar a ferro, cuidar para não passar por cima da entretela, tá? E passar bem, deixar bem lisinho. Pronto. E agora vamos refilar. Agora vamos recortar com margem de costura. Para isso, quando se monta uma casinha, tem que ser exatamente a mesma margem em todos os pedaços da casa. Então aqui nós vamos usar meio centímetro, que aqui na régua é essa linha aqui. Então esta linha eu vou colocar por cima do risco e vou cortar. Isso eu vou fazer toda a volta e em todos os pedaços. Então assim, colocando por cima do risco, cortando. Agora vamos desses pedaços pequenos. Aqui, ó, o tecido embaixo não vai dar exatamente, mas a entretela sim. Então, já tá ótimo. Por isso que tem que dar bastante margem na entretela. Porque daí se o tecido não for o suficiente, mas a entretela vai alcançar o meio centímetro. Agora esse aqui. Todas as partes cortadas, costuradas. Já fiz uma arvorezinha para compor. Aí, ó. Outra coisa no foundation, ó, o molde, depois de pronto, vai ficar ao contrário, a casinha. Vocês estão vendo? Aqui, ó. A portinha tá nessa parte, aqui ficou pra cá. Então, fica sempre espelhado, ao contrário, tá? Então, agora, primeira coisa, nós vamos emendar essas 2 partes, aqui, ó,
bem retinho. Se eu costurar aqui em cima, como eu cortei na mesma margem de costura, se eu costurar do lado de cá vai ser perfeito. É colocar uma parte sobre a outra, tendo o cuidado dessa parte aqui ficar alinhada, porque senão fica feio depois na casinha, tá? Então é um sobre o outro e vamos aqui, ó. Essa sequência aí é bonito ter. Nessa parte aqui é bom quando a costura fica aberta para não dar muito volume. Então, aqui depois tem que passar ferro e agora é só abrir com o dedo. Agora, cuidando para a porta ficar pro lado de baixo, nós vamos prender a parte de cima do telhadinho. E vamos passar a costura.